Saudação a você que está me ouvindo nesse momento. Vou trazer uma mensagem da Palavra de Deus aos nossos corações. Vamos falar com o nosso Deus? Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos, ó Pai, que temos a oportunidade de compartilhar sobre a Tua Palavra, Pai. Que o Senhor possa me usar como instrumento Teu neste momento. Em nome do Senhor Jesus, amém. Como vocês devem estar percebendo, o nosso mundo está totalmente diferente da maneira que tínhamos meses atrás. As pessoas agora têm que ficar trancadas em suas casas, estão trabalhando dos seus computadores e tudo isso tem afetado muito o nosso planeta. Não é diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil também as pessoas permanecem trancadas em suas casas. Agora temos que frequentar os mercados com máscaras e tudo isso agora a partir de uma frase que fala fique em casa. Fique em casa não é agora só uma recomendação médica. Fique em casa não é só uma recomendação de não ir a algum evento. Fique em casa agora se tornou quase como uma lei. Alguns acataram bem, porque seus dias a dias já eram em casa mesmo, já ficava praticamente quase o dia todo em casa, mas outras pessoas não receberam tão bem assim, como por exemplo os idosos. Nossos velhinhos e velhinhas que tinham aquele costume de sair para ver a cara da rua, de frequentar a casa de algum parente, de algum amigo, eles não estão mais podendo fazer isso. Eles estão tendo que ficar trancados em suas casas. E alguns vídeos circulam na internet para nos mostrar que esses velhinhos estão ficando desesperados dentro de suas casas. Eles tentam pular o muro, eles tentam quebrar o portão ou arrombar o portão, tentam passar debaixo da cerca que tem nas suas casas. E tudo isso é muito desesperador. E tudo isso nos mostra que eles estão lidando com a ausência da paciência. Eles não estão tendo mais paciência. Esses velhinhos ainda falam assim, não era para todo mundo ficar em casa? Então por que eu, que sou idoso, só tenho que ficar em casa? E tudo isso mostra que a situação que nós estamos vivendo hoje é bem diferente. Mas aí, você pode estar pensando que isso não se aplica a você. Mas se você parar para ver bem, você pode estar sendo que nem um idoso, que não aguenta mais ficar em casa, porque a sua casa agora está cheia, os seus parentes ficam o dia todo lá, as crianças ficam lá andando, correndo o tempo todo, e você só queria um momento de paz. Todas as diferenças entre cada um membro das famílias ficaram cada vez mais acentuadas. Você fica pensando sobre as coisas que tem para fazer e cada vez mais você se torna impaciente. E nesse texto que eu gostaria de tratar hoje com vocês, vai falar um pouco sobre como exercitar a paciência. Esse texto se encontra no capítulo 5 da Epístola de Tiago. Eu vou ler para vocês os versículos de 7 a 11. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Esse trecho das Escrituras está lá na Epístola de Tiago, como eu já falei para vocês, e esse Tiago, a tradição acredita que seja um dos irmãos de Jesus. Ele era líder da igreja de Jerusalém. O seu destinatário, o destinatário dessa carta, era aos 12 tribos da dispersão. Esse termo ele é usado para falar sobre os judeus cristãos que estavam espalhados por toda a Palestina. E para lembrar vocês que nesse momento ser cristão envolvia ser rechaçado pelo seu próprio povo judeus, poderia ser também perseguido pelo povo romano, muitos viviam em situação de pobreza e fome, muitos viviam numa situação totalmente deplorável. E aqui, nesse capítulo,
Um pouco antes desse versículo que eu acabei de ler para vocês, fala sobre os ricos. Esses ricos tratavam os trabalhadores de uma maneira deplorável, não pagavam o que eles tinham que receber. Provavelmente, esses judeus que estavam ouvindo e lendo a epístola de Tiago, eles poderiam ser um desses trabalhadores que se sentiam injustiçados. Mas veja como Tiago trata sobre isso. Então, eu gostaria de tratar com vocês o tema exercitando a paciência. Exercitando a paciência, em primeiro lugar, com as situações do dia a dia. A leitura do versículo 7 nos mostra que Tiago usou um exemplo bem conhecido nosso e bem conhecido provavelmente dos judeus, o agricultor. Acredita-se também que alguns judeus poderiam ser agricultores. Esse agricultor, ele cuidava da sua terra, da sua produção, e ele vivia disso. Não só para o seu sustento próprio, mas também ele vendia esse material que ele produzia. Ele tinha que então arar a terra, semear a terra. Todo esse preparo envolvia todo um trabalho dispendioso, e não somente isso, ele também tinha que aguardar pelas chuvas. Ele tinha que esperar o momento certo das chuvas. E aqui no texto que nós lemos fala sobre essas chuvas de outono e chuvas da primavera. As chuvas de outono eram as chuvas que caíam logo na época da semeadura, ou seja, essas chuvas de outono, também chamadas de chuvas temporã ou as primeiras chuvas, as chuvas que iam dar a germinação daquela semente. A semente ia crescer, os nutrientes iam chegar nessa semente, ou seja, o agricultor ele tinha que aguardar pacientemente por essa chuva. Porque se ele não aguardasse, provavelmente todo aquele trabalho que ele teve de arar, semear, ia ser em vão. As suas sementes iam morrer. Mas não somente isso. Ele também tinha que esperar pelas chuvas de primavera. E lembrando que essa chuva de outono, como eu já tinha dito, ela acontecia no fim de outubro. E as chuvas de primavera só iam acontecer ou em março, ou abril, ou maio. Ou seja, o agricultor tinha que esperar de 5 a 7 meses para receber essa chuva. E para que essa última chuva servia? Ou chuva seródia, ou as chuvas de primavera? Elas serviam para que o grão produzido chegasse na qualidade esperada, chegasse numa bela produção. E esse produto era muito valioso, porque o agricultor dependia disso para viver. O agricultor esperava então 7 longos meses para poder ter a sua bela produção. E é importante a gente relembrar que essa chuva, as chuvas de outono e a chuva de primavera, elas eram estabelecidas num período que aqui no meio acontecia um verão. O verão que era seco, um verão que era intenso e cheio de calor. Então essas chuvas eram muito importantes. Portanto, nós podemos ver que Tiago aponta aqui uma paciência com as coisas do dia a dia. A chuva era uma coisa do dia a dia. E assim, nós podemos ver que o agricultor nada podia fazer para a chegada dessas chuvas. Ele podia fazer o que ele quisesse, mas a chuva sempre não dependia dele. Ou seja, o ato de esperar com paciência envolve um ato de confiança. E no caso do agricultor, era um ato de confiança nas chuvas que iam cair sobre a sua semente. Assim, dessa maneira, Tiago afirma que os cristãos também deveriam esperar com paciência. E a sua paciência era um ato de confiança não na chuva, mas na vinda do Senhor Jesus. Sim, a vinda do Senhor Jesus era um motivo único e exclusivo para que a paciência daqueles cristãos judeus que estavam sofrendo fome, estavam sofrendo injustiça, para que eles aquietassem o coração. A vinda do Senhor Jesus tem que ser esse motivo que vai alimentar o nosso coração, como fala no versículo 8, vai fortalecer o nosso coração, e assim podemos esperar pacientemente. Veja que nem a paciência do agricultor, nem a paciência do cristão é uma paciência que você simplesmente fica sentado esperando acontecer alguma coisa. É uma espera ativa. É uma espera que envolve algum ato. No caso do agricultor, ele arava e semeava a terra.
No caso do cristão, ele esperava confiantemente na vinda do Senhor. Ele esperava a vinda do Senhor e assim tudo o que acontecia na vida dele era mais tranquilo. Ele poderia esperar com paciência. E eu gostaria de ilustrar esse ponto com uma situação que aconteceu comigo. No final do ano passado, em 2019, eu estava sem campo de trabalho. Eu também ia me casar em dezembro, então logo sabia que a partir de janeiro as despesas iam dobrar, eu ia ter que pagar a conta de luz, de água, ia ter que colocar o alimento na mesa. E o que acontecia é que eu não tinha nenhum campo de trabalho. Eu estava numa situação que é uma situação comum para um seminarista, uma situação comum para um pastor ou para qualquer outra pessoa esperar por um trabalho, e nós que somos cristãos, a gente acredita que Deus vai prover tudo o que a gente precisa. Mas meu coração estava impaciente quanto a isso. Meu coração não conseguia acalmar. E assim, em novembro de 2019, eu recebi o primeiro contato de um dos pastores que entrou em contato comigo. E eu tive que esperar até fevereiro de 2020 para ter uma resposta definitiva. Foi uma espera muito longa, uma espera dolorida, uma espera que inquietava o meu coração. E eu não conseguia ficar paciente. Mas nesse momento, eu vi que Deus estava cuidando de mim. E assim que a gente pode lembrar disso, a gente pode lembrar da vinda do Senhor para que a gente possa ter paciência. Então, eu tenho uma lição para as nossas vidas nesse momento. Você que está me ouvindo nesse momento, lembre-se da vinda do Senhor. Ela é pautada nas promessas de Deus que não falham. A promessa de Deus, ela é maravilhosa nas nossas vidas. As Escrituras nos afirmam que Deus não muda, a sua palavra não pode passar. Então a vinda do Senhor é certa. E quando a gente olha para a vinda do Senhor, a gente pode ter o coração em paz. E quando a gente olha para a vinda do Senhor, a gente pode descansar nas coisas do nosso cotidiano, no alimento que temos para colocar nas nossas mesas, nas nossas vestimentas, nos nossos relacionamentos. Tudo isso a gente pode ter paciência. Então eu quero deixar para você um desafio. Pense em 5 coisas. Em 5 coisas que você está esperando uma resposta demorada, uma resposta que não chega. E nesse momento, quando você fizer listar essas 5 coisas, ore ao Senhor. Fala para Ele que você confia na vinda do Senhor e você gostaria então de entregar essas 5 coisas que você listou na mão de Deus, acreditando que a vinda do Senhor é certa, e isso vai trazer paz ao seu coração, porque você confia na vinda do Senhor. Então a sua esperança sobre essas coisas que você listou é certa. Mas Tiago tem mais uma lição para nos ensinar. Tiago também quer nos ensinar que é possível exercitar a paciência em momentos extraordinários. É possível, então, em momentos extraordinários, exercitar nossa paciência. E para isso, ele vai falar de um exemplo muito conhecido dos judeus, os profetas. Profetas ou profetisas eram homens e mulheres que andavam com Deus. Homens e mulheres que tinham uma vida de intimidade com Deus. Mas nem por isso eles estavam isentos de dor e sofrimento. Nós temos, por exemplo, o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele sofreu. Ele sofreu primeiro porque a sua palavra foi rejeitada pelo seu próprio povo. Tudo o que ele falava, o seu povo não ouvia. Coração duro, coração endurecido. Além disso, os próprios pessoas da sua época o mataram na cidade de Jerusalém. Ele sofreu durante toda a sua vida e ele teve um fim trágico. E além disso, nós podemos lembrar do profeta Daniel, que desde a sua juventude ele foi arrastado para fora da terra de Israel, foi levado até Babilônia. Lá ele foi submetido a um tratamento de exploração e ao longo da sua vida ele foi condenado à cova dos leões. Esse homem certamente sofreu muito, muito, muito. E ele andava com Deus. Ele continuamente estava com Deus. Nós podemos também lembrar de João Batista, o profeta do Novo Testamento, que desde do ventre da sua mãe foi consagrado à profecia, e ele vivia sozinho, comia apenas gafanhotos e mel, e este homem, ele teve um fim trágico. Ele foi preso por ir contra Herodes, e nessa prisão, enquanto ele ainda estava lá, ele foi decapitado por Herodes. Um homem que, segundo Jesus,
era um homem mais digno de todos que viveram na terra. Então, vemos que homens e mulheres passavam por momento de dor e sofrimento, dor de fome, dor de perder algum parente. Estes homens e mulheres, mesmo andando com Deus, passavam por dor e sofrimento. Então, nós podemos ver que a vida de uma pessoa que anda com Deus não é isenta de dor e sofrimento. E a gente lembra também do exemplo de Jó que Tiago cita. Pensa num homem que sofreu. Ele teve a sua saúde afetada. A sua saúde foi terrivelmente afetada. A sua família foi terrivelmente afetada. Seus filhos foram mortos. A sua mulher o abandonou. Seus amigos, em vez de ficar do lado dele, o condenaram. Ele se sentia só. E até Deus não dava nenhuma resposta aos questionamentos dele. Até Deus o abandonou. E mesmo assim a Bíblia afirma que em nada Jó pecou. O termo grego aqui para o sofrimento de Jó, para a paciência de Jó e dos profetas são diferentes, são palavras diferentes. Mas esse termo é para paciência em tempos extraordinários. É para paciência em tempos adversos. E eu gostaria de falar de uma situação que aconteceu com a minha vida. Eu recebi meu chamado para o ministério no ano de 2009. Eu estava na cidade de Uberlândia e eu estava já iniciando a minha faculdade de engenharia química. E nesse momento eu quis abandonar tudo. Eu ouvi o chamado de Deus, eu sabia que aquilo estava falando ao meu coração, então eu gostaria de ir para o seminário. Eu era muito novo, então algumas pessoas me aconselharam, não, faz a faculdade primeiro. Então eu resolvi fazer a faculdade. E eu fiz a faculdade foi extremamente difícil. Teve momentos, teve dias que eu simplesmente queria desistir de tudo, que eu queria abandonar tudo, que eu só queria cumprir a vontade de Deus, que era ser pastor. E por que eu estava passando por isso? Por que eu tinha que sofrer tanto para chegar aqui onde estou hoje no seminário? Eu me sentia abandonada, eu estava morando longe dos meus pais, da minha família, da igreja que eu cresci. Tudo isso fez o meu coração ficar muito triste, tudo isso fez com que eu me sentisse abandonado por Deus. Mas hoje, estando aqui no seminário e vendo que tudo que aconteceu na minha vida, Deus estava comigo. Deus estava comigo. E é nesse momento que a gente pode olhar no versículo 11 novamente e ver lá que Deus é cheio de misericórdia e compaixão. Tiago consegue concluir isso por causa que tudo que os profetas passavam, tudo que Jó passava, eles suportaram. Mas eles não suportaram pelas suas próprias forças, eles suportaram porque Deus estava com eles. Deus derramou misericórdia e compaixão sobre a vida deles. Essa é a conclusão óbvia de Tiago. Por mais que toda essa dor e sofrimento tenha cercado a vida dessas pessoas, eles passavam por isso, porque Deus estava com eles em todo momento. Deus não descuidou deles em nenhum momento. Deus cuidou da vida deles, Deus preservou a vida deles. Deus esteve com eles cuidando sempre. Deus cuidou da alimentação deles, Deus cuidou dos seus familiares. E nós vemos que isso tudo é para mostrar a glória de Deus. Deus é cheio de eterna compaixão e misericórdia. Então, eu pergunto para você, será que você está passando por uma situação adversa nesse momento? A crise do Covid-19 tem afetado a sua cabeça? A crise do Covid-19 tem afetado algum familiar seu? Às vezes, um parente seu foi demitido. Às vezes, alguma pessoa da igreja que é próxima de você está passando por necessidade, não tem mais alimento, a sua família mesmo está passando por um momento difícil. Ou até mesmo você está perdendo a paciência com essa situação, está ficando paranoico, não consegue mais sair de casa sem medo, não consegue nem sequer passear na rua, porque toda essa situação está enchendo a sua cabeça. Toda essa situação está te deixando paranoico, toda essa situação tira a sua paz, faz mal à sua saúde, você não consegue mais dormir direito. Essa sim é uma situação adversa. E nesse momento eu peço para que você olhe para Deus. Deus é cheio de compaixão e de misericórdia. Deus é um Deus amoroso. Deus se importa com você. Deus está ao seu lado. E eu queria lançar aqui mais um desafio para você.
Lembra de alguma situação da sua vida que Deus cuidou de você, uma situação muito difícil, que Deus cuidou de você, você sentiu o cuidado de Deus. E pensando nessa situação, pense no que está acontecendo hoje na sua vida e pensa que esse mesmo Deus que cuidou de você naquela época, Ele continua cuidando de você. Ele é um Deus cheio de compaixão. Ele é um Deus imutável, é um Deus bondoso, então sempre vai se preocupar com você. Pense nisso, pense nessa situação. E chegando agora na conclusão, eu gostaria de apontar para você que é possível sim exercitar a paciência em momentos do dia a dia e em momentos extraordinários, principalmente nesse que nós temos vivido hoje. É só você se lembrar do exemplo do agricultor que tinha paciência com a chegada da chuva. E você, que é cristão, olha para a vinda do Senhor, é certo que Ele vem. Isso deve consolar o seu coração. Isso te deve dar força para enfrentar qualquer situação. Porque nosso Deus vem, Jesus vem e Ele é o Rei das nossas vidas. Mas a gente também pode passar por momentos extraordinários de dor e sofrimento, assim como os profetas e Jó passaram. Homens e mulheres que andavam com Deus, mas também passaram por momentos de dor e sofrimento. Então olhe para a misericórdia e a compaixão de Deus. Ele vai cuidar de você. Ele vai estar com você. Então, lembra os desafios que eu dei. O primeiro desafio é fazer uma lista de 5 coisas. 5 coisas que você está esperando a resposta de Deus. E lembrar que Jesus vem e entregar essas 5 coisas na mão de Deus. E o outro desafio é lembrar de uma situação totalmente diversa na sua vida, uma situação de doença na sua família ou própria sua, em que Deus cuidou de você e te preservou. E agora, nesse momento, esse mesmo Deus vai continuar cuidando da sua vida. Tiago nos ensina então que é possível exercitar a paciência em momentos do dia a dia e em momentos extraordinários. Que Deus te abençoe e que você se sinta fortalecido no Senhor e na vinda do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar da Tua palavra, Pai. Que o Senhor traga paz ao nosso coração e que a Tua paciência, a paciência que vem do Senhor, inunde o nosso ser. Isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.